O segundo semestre já está batendo na porta. Inflação e juros seguem em alta e vem eleições por aí. É hora de aportar em renda fixa? É hora de apertar o passo na bolsa de valores? O que fazer? Como investir o seu dinheiro? Quais as alternativas? É isso e muito mais que você descobre no bate-papo de hoje. Confere a entrevista aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Gabriel Dutra. Vamos juntos aqui para mais uma entrevista. E hoje, para a gente debater como investir no segundo semestre de 2022, eu recebo o meu colega e xará aqui, Gabriel Zaiden, que ele é analista fundamentalista lá da Capitalizo, que hoje é uma das maiores e melhores casas de análises e recomendações de investimentos do Brasil. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais aí sobre a Capitalizo, eu tenho um vídeo aqui no canal já também que dá uma bela introdução, vou deixar o cardzinho aqui, você pode se aprofundar um pouco lá, mas por enquanto fica por aqui e eu te lembro sempre de não se esquecer de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, que só assim você vai ser avisado aqui sempre que o novo vídeo ou uma nova entrevista for para o ar, e também me seguir lá no Instagram, me procura lá, Gabriel Dutra Entrevista. Então vamos ao que interessa. Primeiramente, muito bem-vindo aí e obrigado pela presença, Gabriel. Eu que agradeço, Gabriel. É uma honra estar aqui no seu canal, aqui na Capitalismo, né? A gente está sempre aqui procurando, né, as melhores oportunidades de investimento aqui para os nossos clientes, né? Então a gente está sempre muito antenado, né, com tudo que está acontecendo no mercado, seja aqui no Brasil, mas no exterior também. O que eu puder ajudar vai ser um prazer. Perfeito. Eu gosto sempre de começar assim com uma pergunta explosiva, uma pergunta polêmica para já esquentar o papo. A Bolsa Brasileira aí, desde a época do Covid, ali 2020, teve uma alta de 2,92 ali em 2020, né? Ficou quase ali no 0 a 0. Uhum. E ano passado, 2021, ela teve quedas aí de quase 12%. Ela veio até numas altas aí na última semana, mas parece que está meio indefinida aí. Eu quero saber de ti, assim, há esperança aí na virada daqui para frente no médio prazo? Eu acredito que sim, mas essa é uma questão muito complicada, né? Quando a gente pega a bolsa, assim, o índice Bovespa, né? Tem participações muito grandes ali, né? Como é o caso da Petrobras, Vale, os bancos, né? Eles acabam, se eles estão subindo, eles acabam levando o Ibovespa, se eles estão caindo, o Ibovespa cai junto, né? O que a gente viu mesmo foi a Petrobras ajudando muito, né? A Vale até que caiu mais aí desde meados ali de 2021. Mas mesmo assim, né, tem certos momentos de alta do minério que a Vale acaba puxando também. Quando a gente olha o mercado, assim, olhar o mercado brasileiro de forma completa, o que a gente vê realmente é que tem muito ativo barato. Barato é difícil falar, exemplificar o que é barato, né? Mas observando todas as métricas operacionais, fazendo assim projeções de fluxo de caixa conservadores, a gente encontra oportunidades incríveis no mercado brasileiro, né? E a gente pode ver realmente toda essa questão de juros elevados que acabaram fez com que muita gente tirasse o dinheiro da renda variável, levasse para a renda fixa, e isso aí contribui ainda mais para a depreciação de ativos. Eu acredito sim que tem uma virada, só que ela pode vir ainda com problemas pela frente, né? Lembrando que temos eleições esse ano, dependendo do que acontecer, né? Pode mudar muito o cenário pela frente, né? Lembrando que eleições, a gente no Brasil aqui não dá para realmente prever absolutamente nada. Em 2018 mesmo, era final de maio, início de junho, ninguém imaginava que o Bolsonaro ia ganhar. As coisas se reverteram assim de forma muito rápida e pode acontecer novamente uma coisa assim, algum um fato extraordinário que mude o jogo e caia na mão de algum candidato que seja ou pró-mercado ou contra o mercado, com medidas contra o mercado, que isso pode realmente ocasionar uma reprecificação de ativos, né? Mas quando a gente olha o cenário agora, commodities elevadas, né? Tanto petróleo, alimentos, principalmente, que é o que o Brasil é mais forte, a gente vê que é um ponto muito positivo para a gente. E acaba atraindo também capital estrangeiro com os juros tão elevados, né?
acaba atraindo o famoso carry trade, né? Eles pegam emprestado lá fora a juro baixo e aplicam aqui no Brasil com juro elevado. Beleza. Vindo para o cenário de hoje, assim, já quero colocar mais num passo a passo, assim, dois assuntos que têm se falado muito, né, atualmente, são os juros e a inflação, né? O IPCA, a inflação, ficou em 1,06 aí em abril, já acumula 4,29 no ano e já tem 12,13% nos últimos 12 meses. A Selic vem aí a 12,75 e tem uma projeção, né, de um aumento aí de 1 ponto percentual na próxima reunião para 13,75. Eu queria saber um pouco mais de ti assim, sobre as projeções de inflação, juros, curva possível de desaceleração, mas antes eu queria que tu explicasse um pouco mais para a galera o que são esses dois indicadores, basicamente aí a inflação, né, o IPCA e a Selic, onde eles se entrelaçam aí, qual é o impacto real deles na economia no dia a dia. Certo. Bom, vamos lá. Inflação, né, inflação é definido como um aumento generalizado de preços, né? Isso aí é medido por uma cesta de produtos que a gente encontra no supermercado, ou então preço de transporte público, combustíveis de forma geral, né? É, alimentos de forma geral. Então, essa cesta aí que compõe o IPCA, né? Quando a gente olha o IPCA, por exemplo, ele está aí em torno de 10, alcançou até 12%, né, ao ano. E também a gente tem o IGPM, né, que é muito conhecido aí por reajuste de aluguéis, que é o brasileiro mais encontra esse índice. E o IGPM ele tem um componente grande, que é ali o índice de preço do atacado, que está muito ligado ao dólar, assim como o índice nacional de construção civil também, que está ali dentro desse índice com peso um pouquinho menor, acaba sendo muito dolarizado, né? O que não faz muito sentido para o Brasil, visto que o nosso aluguel em real, né, se a gente for reajustar com a variação do dólar, não faz muito sentido. Então, esses são os índices inflacionários, índices de inflação mais conhecidos, mais utilizados para a precificação de mercado. Mas lembrando também que inflação é um negócio muito generalizado, né? A gente viu aqui na Capitalismo mesmo ontem, a gente trouxe aqui o diretor de RI da Marco Polo, falando para a gente que no final do ano passado eles estavam vivenciando uma inflação de 7% ao mês. Então, algumas empresas sofrem inflação de forma diferenciada, né? Então, existe inflação que ataca todos os tipos de empresas, pessoas, e realmente são casos interessantes. Mas o que o Banco Central olha de verdade é o índice IPCA, que é o índice ali que está mais completo, que tem um certo impacto maior ali na família brasileira, né, na renda dos brasileiros, e é utilizado o instrumento de juros, né, para justamente tentar controlar essa inflação. Os juros, né, a taxa Selic, né, que é os juros de curto prazo, nada mais é que o custo do dinheiro. Por exemplo, se a gente quer pegar dinheiro emprestado, se o Banco Central, que é o governo federal, né, que está emprestando ali título Selic a 12,75%, isso significa que é a taxa básica de juros, porque é ali onde a gente encontra mais segurança. Então, um banco, uma outra instituição financeira, vai emprestar sempre acima disso, né? Não vai, tem mais risco envolvido no negócio. Então, essa taxa básica de juros define muito a economia, porque quanto mais caro o dinheiro, mais dificuldade de financiamento, mais dificuldade de crédito, isso trava a economia, né? Então, por isso que juros elevados geralmente não são um bom indicador de boa atividade econômica. Então, o que tem acontecido, né? A inflação tem estourado por conta, principalmente, de preços internacionais. O petróleo está muito caro, o refino do petróleo está muito caro, porque a gente viu um desinvestimento grande, né, das principais refinarias do mundo inteiro. Então, a gasolina vem cara e a gasolina impacta no transporte, que impacta no alimento e vira um efeito cascata, assim, que vai influenciando um no outro e acaba virando uma espiral de inflação. A espiral em si a gente ainda não viu. É um risco, não tão grande no momento, que agora a inflação está parecendo desacelerar, mas é possível. E o Banco Central tem utilizado do encarecimento de crédito para tentar conter essa onda inflacionária, né? O que, na minha opinião, como analista, eu não considero, eu considero que é realmente necessário um certo aumento de juros, né? Mas o Banco Central foi muito longe, porque quando a gente encarece crédito,
encarece o custo do dinheiro, a gente está querendo diminuir a demanda, né? Desaquecer a demanda. E não é esse o problema inflacionário que a gente está vivendo. O problema inflacionário que a gente está vivendo é diretamente em custos. Inclusive, no Brasil, a demanda já é baixa há muito tempo. As fábricas brasileiras operam em capacidade muito abaixo da capacidade instalada. Então, o que eu vejo realmente é a inflação de custos, e o Banco Central foi muito além, causando um impacto econômico muito mais grave do que a própria inflação. Interessante, né? A gente vê a promoção da elevação dos juros, e a inflação também não dá trégua, né? Uma das principais, um dos principais objetivos, né, de um governo levantar os juros é segurar essa inflação, e como tu falou, ela não está muito, daqui a pouco, ligada ao consumo, né, à demanda, Uhum. e não vê isso, um impacto muito grande nisso. Outra coisa que eu queria te Isso perguntar, só assim, vale lembrar, Gabriel, que falando isso no Brasil, né? Em outros países, os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê sim, no caso, a inflação está afetando o mundo inteiro por ser questão de custos internacionais, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê realmente demanda muito forte impactando a inflação. perfeito. Em 2020, né, me corrija se estiver errado, a gente atingiu o menor patamar dos juros ali, que chegaram a 2%. Depois eles foram aumentando, a gente está já vem algumas reuniões aumentando 1,5%, e agora para a próxima, que é agora em junho, metade de junho, a previsão é de já 1 ponto, né, ao invés de 1,5%. A gente chegou no pico, né, a tendência agora é descer essa curva de juros? Agora que com, com o câmbio, né? Aqui no Brasil, o câmbio dando uma boa melhorada, né? Lembrando que o câmbio, a gente no final de 2021 agora, o nosso câmbio estava em 5,70. Então estava um patamar bem elevado. A gente chegou a bater agora, se eu não me engano, no início, finalzinho de março ali, o câmbio chegou a bater 4,60. Agora acabei de olhar, se não me engano, estava 4,80. Então a gente deu uma folga boa no câmbio, só que a inflação continua vindo, né? Os juros, o Banco Central subiu muito os juros e a inflação continua apertando porque é a inflação de custos. Então não faz nenhum sentido, né, subir esses juros para combater essa alta da inflação. Mas o Banco Central aparentemente ele segue na mesma estratégia. No momento a gente não viu eles alterarem em nenhum momento assim pelo menos a ideologia deles, né, de como tratar o problema. E agora a questão mesmo é olhar essa evolução da inflação, né? Então o Banco Central está olhando dado a dado, né? Sai IPCA 15 ali no meio do mês, eles estão olhando, IPCA ali no início do mês seguinte, eles estão olhando para realmente avaliar o que é melhor. A gente está subindo juros aí desde março de 2021, saiu lá de 2%, estamos hoje em 12,75%. O Banco Central já falou agora que pretende aumentar juros em menor magnitude, né? Eles querem aumentar agora, vai ser no máximo 1%, igual você está dizendo, né? Duvido muito que eles vão aumentar mais do que 1%. Acredito que essa alta pode ser até de 0,75, 0,5, ainda não estou acompanhando aí as precificações de mercado, mas a gente viu que mesmo a inflação estando elevada ainda, vindo acima das expectativas, ela realmente deu uma retrocedida no ritmo. E isso é muito importante, né? Porque isso dá um direcionamento melhor para a gente do que o pico ali da taxa de juros está chegando próximo. Porém, é muito imprevisível, né? Qualquer coisa que acontece, explode mais alguma coisa na guerra da Ucrânia, o petróleo sobe muito, volta a encarecer combustíveis, energia elétrica, preço de alimentos, realmente fica difícil, né? Se esses dados continuarem mostrando aí aumento de inflação, eu acredito que o Banco Central deve continuar subindo os juros. Beleza. Chegou a se falar em estagflação, né? Que é Isso. o conjunto da inflação com uma estagnação financeira, né? Tu acha que uma estagnação da economia, tu acha que é por aí? É, era para ser, em termos numéricos mesmo, era para ser exatamente isso, né? Só que tivemos aí uma alta, né, de preço de commodities, principalmente de alimentos, que puxaram o PIB, né? O agro realmente aí salvando o nosso PIB, inclusive foi divulgado hoje, né, se eu não me engano, o PIB aí do primeiro trimestre de 2022 mostrou uma alta de 1%. A precificação desse PIB lá no início do ano era de zero, então uma recessão técnica e abaixo, caindo mesmo o PIB, né? E isso é interessante, visto aí que a gente, mesmo com essas condições ruins,
a gente está tendo aí uma ajuda da parte, toda essa parte de commodities elevadas, e também a gente teve um auxílio, uma ajuda do governo ali que liberou uns saques de FGTS, que contribuiu muito para o varejo, né? O varejo estava vindo muito mal, e depois desse saque de FGTS aí que o governo liberou, a gente viu realmente uma melhora grande do varejo. O setor de serviços também deu uma boa melhorada. Isso é muito positivo, né? Visto que a gente estava esperando ali o cenário mais negativo possível. Então, acredito eu que a estagflação pode sim vir, mas esse segundo trimestre de 2022 ainda vai segurar um pouco. Agora, ali no segundo semestre, acredito sim que a gente pode entrar nesse cenário realmente de crescimento zero ou até queda de PIB, e a inflação ainda um pouco elevada. Então, entrando mais no campo dos investimentos, assim, a gente vê bastante aquela máxima de que juros baixos é vantajoso para a bolsa e juros altos espanta o investidor. Tu acredita que essa máxima é verdadeira? Olhando o que acontece, sim. Agora, quando eu recomendo investimentos aqui para os nossos clientes, é completamente o contrário, né? Justamente quando esses juros estão elevados, que os ativos acabam caindo de forma muito exagerada, é nessa hora que é a hora de comprar bolsa. Então, o que a gente está vendo agora é justamente isso. Os ativos muito depreciados, muita gente saiu da renda variável já, e com juros elevados, dessa forma, é o melhor momento aí de entrar na bolsa. Tem empresas excelentes sendo descontadas a preço de 50% abaixo ali de um valor razoável, considerável como justo. Então, sem dúvida nenhuma, essa é a hora de estar aportando em renda variável. Certo. E olhando assim para a renda variável, para a bolsa, quais são os setores que têm te chamado a atenção? Tanto os que tu gosta, né, que geralmente já são resilientes, ou aqueles para aproveitar esse momento, assim, que tu está de olho? Aqui no Brasil ou lá fora? No Brasil. No Brasil, um setor que eu gosto muito, que ainda tem muito a consolidar, que é o setor de shoppings. O setor de shoppings já está operando acima dos níveis de 2019 com preço ainda não andou, sabe? Está muito depreciado ainda. É um setor que ainda é muito fragmentado, tem muito a consolidar. Inclusive, a gente está até vendo, né, a aquisição a aquisição da BR Malls pela Aliança Sonae. Vai criar uma gigante de shoppings aí, pode ser que depois até façam mais aquisições. Então, os preços estão muito bons, estão operando muito bem ainda, são ativos ali reais, né? O setor imobiliário, né? Então, para mim, esse é um setor que eu gosto bastante. Bom, outro setor interessante, celulose também. Celulose está muito bem, tanto a Suzano quanto a Klabin estão muito bem. A celulose, praticamente todo mês as empresas estão anunciando aí aumento de preços na China, na Europa, nos Estados Unidos. Sei lá, a Dexco também agora entrou em celulose de forma exclusiva para uma empresa austríaca, né? Mas entrou também, isso é muito interessante. Outros setores interessantes, então, commodities ainda vejo, apesar de agora já ter Dá andado tempo ainda. muito, Dá tempo ainda. apesar de ter andado muito, tem algumas empresas de commodities que eu gosto bastante. Só que eu olho muito mais não pelo lado do preço da commodity, do preço do petróleo, e sim pela capacidade de crescimento e produção da empresa. Aqui no Brasil a gente tem algumas empresas de algumas petroleiras aí excelentes que estão apresentando um crescimento de produção muito elevado, que você praticamente assim, mesmo com petróleo já muito elevado, ainda dá para pensar em compra. E alguma empresa individualmente, assim, que não esteja inserida em algum setor específico, que se beneficie pelo momento, alguma empresa em específico que tu goste? Pelo momento agora, quando a gente olha juros elevados como estão, a gente não pode deixar de olhar para o setor financeiro, sem dúvida alguma. E é bancão mesmo Itaú. Itaú eu gosto muito ainda do Itaú. Até prefiro, né, a exposição ali via Itaúsa, né, que é uma empresa mais diversificada.
Tem também BB Seguridade, uma excelente empresa. Realmente o setor financeiro, de forma geral, não tem como deixar de olhar aqui no Brasil. Lembrando que os bancos brasileiros, né, se eu não me engano, dos 5 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. Então é uma coisa incrível. BTG Pactual também é um excelente banco. Então, aqui no setor financeiro, a gente tem excelentes oportunidades. Outra questão também é o setor elétrico, né? Já subiu muito, só que são empresas que vão continuar entregando boa rentabilidade, dividendo. Então, o setor elétrico também brasileiro é composto aí por empresas de excelente qualidade. E do que manter distância? Quais os setores aqueles que tu não gosta? Daí eu queria dividir a resposta em duas, assim, aqueles que tu não gosta de jeito nenhum, que tu prefere nem dar muita atenção, e aqueles que podem se prejudicar, ser mais impactados pelo momento agora. Tem um que já está sendo impactado, né? Já faz um bom tempo aí, desde que os juros começaram a subir, que são as empresas de varejo e e-commerce. As mais conhecidas, né? Magazine Luiza, Via Varejo, essas estão sendo muito impactadas por questão de concorrência mesmo, né? A gente tem visto aí crescimento forte, Mercado Livre, Amazon, Shopee. O que a Shopee tem crescido aqui no Brasil é uma coisa absurda e está roubando o mercado de muitas empresas, né? Como é o caso da própria Magazine Luiza e Via Varejo. Outro setor que aqui no Brasil eu não gosto é o setor de empresas de tecnologia. São poucas, mas pouquíssimas mesmo, que apresentam aí realmente um potencial de crescimento, que é um negócio bem estruturado. Realmente dá para contar nos dedos de uma mão, se brincar. O setor de tecnologia brasileiro não faz... É muito difícil competir, né, com o que a gente tem lá fora, nos Estados Unidos mesmo, excelentes empresas de tecnologia. Então, esses são os principais setores que eu alertaria, né? Principalmente o cenário de juros elevados ainda, esses são setores que devem continuar sofrendo. Tu falou ali um pouco antes, né, que mesmo em cenário de alta de juros e tal, e que vai, né, contra o que geralmente as pessoas fazem ali, o instinto que é correr para renda fixa, mas a gente tem ali alguns títulos do Tesouro, por exemplo, pagando já mais de 12%, assim. Tu vê também alguma oportunidade boa, assim, para alocar uma parte do recurso em algum desses títulos de renda fixa, assim, e se sim, quais deles? É, isso depende muito do perfil de investidor, dos objetivos de cada pessoa, né? Tem gente que é mais conservador mesmo, quer garantir uma renda ali, né, para o resto da vida, para aposentadoria, para os filhos, né? Renda fixa eu vejo muitas oportunidades agora, porque tá bom para os dois lados, né? Se você compra um título de renda fixa com juros, um título pré-fixado, por exemplo, com os juros que estão pagando agora, ótimo, você tem os juros garantidos se você for resgatar lá no vencimento. Se os juros caírem, o seu papel vai subir, vai subir também. Então, é um movimento interessante, né? Mas realmente isso vai do tipo de cada investidor. Um também que a gente gosta muito aqui na Capitalizo são títulos de debêntures incentivadas, né? Que são ali, que compram papéis do setor privado, são títulos aí que são isentos de imposto de renda, tanto para dividendos quanto para ganho de capital, e estão pagando assim, dividendos absurdos, né? Porque a maioria desses títulos privados de debênture incentivadas de infraestrutura estão pagando aí IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9. Daí, quanto mais arriscado, né, mais está pagando. Então, está pagando coisas assim absurdas, né? Isso tem um risco mais elevado, é claro. Quando a gente olha para títulos públicos em si, realmente vai do perfil de cada pessoa. Quem quiser comprar, pensar em aposentadoria mesmo, por exemplo, um NTNB, né, o Tesouro Direto Indexado IPCA, sem dúvidas é uma excelente opção, pois você vai estar ganhando ali um juro real, né? Você vai ganhar o IPCA, mais o juro está pagando aí 5,7, 5,8, né? Os títulos mais longos, e você vai ter essa rentabilidade real de 5,8 por vários anos. Isso é muito interessante, pensando em quem quer uma aposentadoria sem perder ali
o poder de compra. E também o título Selic agora, né, para quem quer deixar dinheiro em caixa, também está pagando aí a Selic, um pouquinho mais que a Selic, né? A Selic mais zero alguma coisa, pagando próximo a 13%. E o pré-fixado foi o que eu falei, quem tá bom para os dois lados, mas, claro, tudo depende do perfil de investidor. Eu gosto mais de renda variável, acredito que eu consigo crescimento de capital muito maior lá, né? Mas tem gente que não tolera o risco, porque justamente esse é o momento. Eu falei que tem muito ativo barato, né? Muita coisa que caiu muito, pode cair mais. Por isso que depende muito do investidor, pode continuar caindo e realmente tem que conhecer bem as empresas, conhecer a estratégia para poder investir de forma tranquila, né? Para botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Voltando à bolsa, então, a gente está com um assunto aí no radar, que são as privatizações, né? E tem duas empresas aí que estão no foco. Eu queria começar falando sobre a Eletrobras, né? Que ela já está no processo aí de privatização. E eu queria que tu primeiro explicasse em que pé está isso aí, como é que tá as datas ali, como é que está a questão da privatização da Eletrobras. A Eletrobras fizeram o que chamaram de capitalização, né? Então, ali aumentando, como se estivesse aumentando o capital para tirar ali o controle do governo, né? A Eletrobras está bem avançado, o TCU já aprovou a segunda fase, tem toda essa questão agora de o pessoal poder aportar até parte do FGTS, né, na privatização da Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa gigante, pelo tamanho, ela praticamente controla a questão de eletricidade no país, ela controla praticamente também o regime de águas, né, com a quantidade de hidrelétricas. É uma empresa gigante e essa já está bem avançada, já praticamente saiu, né? Acho que é muito difícil a conseguirem barrar essa privatização no pé que ela está agora. É aquela questão, né? É muito... como é uma empresa tão grande, controla o regime de águas, é uma questão, envolve até questão de soberania nacional, ainda tem riscos pela frente, né? Vamos supor que entra um outro governo, um governo que queira reestatizar essa empresa, pague as indenizações devidas, mas mesmo assim, né, isso gera um problema muito grande. E isso vale a mesma coisa para a Petrobras. A Petrobras é um monopólio. Então, elas comandam preços fundamentais da economia. Então, mesmo privatizadas, vai sempre ter o risco, na minha opinião, é claro, né, sempre ter o risco de entrar um outro governo ali e tentar reestatizar caso elas sejam privatizadas. Então, tanto essa questão, né, do FGTS, ou daqui a pouco entrar com as próprias ações, tu acredita que não é lá uma boa se atirar no momento? Eu acredito, né? Como o FGTS rende tão pouco, eu acredito que é muito bom investir, colocar uma parte do FGTS ali na Eletrobras, sim, porque é uma empresa que vai ganhar dinheiro por muito tempo, né? Os riscos ali associados ao negócio são muito menores do que os riscos políticos, né? Então, toda essa questão aí do FGTS, esse rendimento baixo, né, não é tão atrativo, eu acredito sim que seja uma ótima oportunidade. Mas, por exemplo, aqui na Capitalismo mesmo, a gente não recomenda a Eletrobras. Então, a gente não recomenda a empresa por si só, mas colocar uma parte do FGTS, uma parte pequena, pô, isso aí é muito vantajoso, né, para o investidor que vai ter ali um crescimento maior ali do seu fundo de garantia. Beleza. E falando ainda de privatizações, né? Outra empresa que entrou no radar agora foi a Petrobras, né? O governo incluiu ela na carteira aí do programa de parcerias e investimentos. E existe um discurso aí do próprio governo para tentar atacar essa oscilação dos preços aí, né? Que impacta a inflação e que a população percebe bem. Mas também tem a questão da cotação internacional do barril do petróleo, então a gente diz que não seria bem por aí, né? Não seria por aí que a banda toca, essa privatização acabaria não influenciando nisso. Queria saber de ti se tu acha que é por aí, se eles estão querendo só jogar para a torcida, assim, em período eleitoral, ou se essa questão aí tem fundamento.
Isso aí é claramente jogando para a torcida, né? Você vê isso não acontece, né, só nesse governo, são em vários governos, um teatro, né, em torno dessa questão da Petrobras. A questão é, hoje a Petrobras, ela opera, né, segue ali com a política de garantir o máximo de lucro para os acionistas e não para garantir um preço adequado aqui para o mercado interno, né? Por muito tempo, a Petrobras teve uma política de preços que era ali pegar o custo de produção, né? Botar todas as despesas, né, da empresa, botar um lucro razoável e vender aqui para o mercado interno. Lembrando que o Brasil é autossuficiente em petróleo. E hoje não, né? Essa é a PPI, né? É a política de paridade de preços internacionais, alguma coisa assim o nome, que justamente utiliza os preços internacionais para tentar obter ali o maior lucro possível, né? Então o petróleo está a 110 dólares o barril de Brent, o custo de produção da Petrobras é 11 dólares. Por isso que está tendo esses lucros enormes que estão aí. A privatização, se caso seja privatizado, eles vão seguir o mesmo, os acionistas, né, no caso controladores, vão seguir a política de lucro máximo. Não vai ter impacto nenhum no preço e vai tirar da mão do governo a chance ali de poder ter um controle disso na empresa, o que é prejudicial para o Brasil, mas muito, muito benéfico para o acionista da Petrobras. Porque hoje, no preço da Petrobras, é incorporado ali, é descontado do preço justo, né, entre aspas, todos os riscos políticos. Então, se a companhia é privatizada, esse risco político diminui muito e o preço sobe, né? Então, para o investidor da Petrobras, isso seria uma excelente notícia. Para o Brasil, nem tanto, né? Que perderia o controle de um monopólio que define o preço fundamental do Brasil, que é o preço de combustível e derivados de petróleo, que impactam diretamente na inflação. Beleza. Indo das gigantes para as menores, então, eu queria falar contigo sobre small caps, né? Small caps são as empresas cujas ações têm menor valor de mercado na bolsa de valores, né? E em tese elas, por isso, têm mais espaço para crescer e mais potencial de valorização. Queria saber de ti como é que tu vê essa modalidade. Eu adoro, né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem excelentes small caps, tem mais riscos associados de certa forma, né? Mas sem dúvida nenhuma para investidores, né? Pessoa física, né? É muito interessante, principalmente porque elas estão fora do radar de grande investidor. Esse é um fator muito interessante, porque grandes investidores estão trabalhando com capital enorme, às vezes não compensam para eles entrarem numa empresa que tem um valor de mercado pequeno, que não tem nem liquidez para ele entrar direito para fazer uma posição maior. Então, tem muita gente que foge disso por conta de capacidade mesmo e por causa de liquidez. Então, sendo mais fora do radar de grandes investidores, acabam representando grandes oportunidades, muitas vezes muito descontadas de preço. Aqui no Brasil mesmo temos small caps excelentes em diversos setores, em setor industrial, principalmente setor automotivo aqui, de peças de automóvel, que são realmente assim empresas muito interessantes. Um caso, por exemplo, IOSP Maxion, a maior produtora, a maior fabricante e comerciante de rodas do mundo. Então, é até estranho a gente falar que é um small cap, pois é a maior fabricante de rodas do mundo. A Marco Polo, que teve com a gente na Capitalizo ontem, é uma empresa que tem presença mundial, com várias subsidiárias. Aqui no Brasil é líder de mercado, quase 50% de market share no Brasil, e é um small cap, tá ali o valor de mercado ali, se não me engano, 3 bi, alguma coisa, e realmente representa, né, um potencial muito maior de crescimento e de retorno para o acionista, sem dúvida alguma. Beleza. Mais no início lá tu tinha falado algo sobre dividendos. Queria saber de ti assim, a importância, né, dos dividendos. Muita gente acha que vai entrar na bolsa, vai dar uma porrada e vai ficar rico do dia para a noite, assim. Mas eu queria que tu falasse um pouco pro pessoal assim, a importância de ter essa consistência, estratégia, essa visão de longo prazo, assim, e daqui a pouco esse investimento visando, né, os dividendos, não necessariamente
a valorização da ação. É, em relação a seguir estratégia, independente de ser dividendos, independente de ser de longo, curto, médio prazo, se tem uma estratégia, tem que seguir ela à risca, né? Seja uma estratégia bem concisa, que faça sentido, né? Seguir essa estratégia é a melhor forma de garantir que vai ganhar dinheiro no longo prazo, né? Porque existem várias formas de investir, existem várias formas de ganhar dinheiro no mercado. Quem tem uma estratégia concisa e segue ela tem muito mais chance de conseguir isso, né? Quanto aos dividendos em si, é uma excelente oportunidade, né, de você ter retorno ali. Aqui no Brasil ainda a gente é isento de imposto de renda para dividendos. É uma excelente oportunidade para o investidor ali receber proventos, às vezes receber uma renda passiva, né, e reinvestir essa renda passiva e comprar mais ações. No longo prazo, isso aí vira uma bola de neve, né? Você vai tendo cada vez mais ações, recebendo mais dividendos. É muito interessante, pensando como forma de retorno mesmo e de construção de patrimônio, né? Isso no longo prazo tem tendência a ser ali uma forma de garantir uma renda passiva grande para o investidor. A gente fala de dividendos, lá no início tu falou de setor de shoppings, impossível não pensar também então nos fundos imobiliários, né? Até quem quiser ter mais informações aqui sobre os fundos imobiliários, eu também tenho uma entrevista aqui com o Roberto Martins, lá da Capitalizo, que deu um belo de um panorama aí sobre todo o mercado dos fundos imobiliários. E eu queria saber de ti sobre os fundos, mas agora especificamente isso que me chamou a atenção do setor de shoppings, né? Tu falou dos shoppings lá no início, mas para as empresas, para as ações, né, do setor de shoppings. Isso vale também para os fundos imobiliários, o setor, né, que foi tão machucado aí na pandemia, também é um setor para ficar de olho nos FIIs? Sem dúvida alguma, os FIIs de forma geral estão muito baratos. Então, tipo assim, muito depreciados, justamente por essa questão. É a mesma coisa de small caps, né? Baixa liquidez, tá fora aí de grandes investidores não investem. Então, os FIIs de forma geral estão baratos. Os de shopping são a mesma questão, né? A gente viu alguns FIIs ali que tem alguns shoppings de luxo no portfólio que sofreram um pouco menos, né? Que geralmente até em movimentos de depressão econômica, assim, o varejo de luxo é o que salva, né? Então, mas de forma geral, cara, olhando todo o espectro de fundos imobiliários de shoppings, não são muitos que tem aqui no mercado brasileiro, mas os que tem, né? O XP Malls, por exemplo, o HSI, são fundos imobiliários aí que estão com preço muito descontado, mas estou falando desse especificamente, mas são todos. A gente vê realmente todos com excelentes oportunidades para entrada, descontados aí de um preço que seria razoavelmente considerado como justo. Maravilha. Mais uma provocação agora, então, quero saber de eleições, né? A gente sabe que os ruídos políticos aí, eles sempre entram no jogo, né, dos investimentos, Sim. e eu queria saber, então até dei uma pincelada lá no começo, mas eu queria saber mais de ti, como é que tu tá vendo aí o cenário para o final do ano, e aí em duas frentes, né? Tanto de expectativa, né, como é que o mercado vai reagir, tanto se Lula ou se Bolsonaro forem os vencedores, a gente sabe aí que é difícil, né, uma terceira via vencer essa eleição. Daí eu queria saber de ti, assim, como é que tu vê a expectativa do mercado para cada um deles e depois a coisa real, né? O que vai acontecer quando Uhum. cada um deles sentar o popô na cadeira lá? Uhum. Que eu falei mais no início da nossa conversa aqui, que eleições no Brasil realmente são surpresas atrás de surpresas, né? Como eu falei, lá em 2018, finalzinho de maio, início de junho, ninguém imaginava que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. A imprensa fazia piada com, com, com a candidatura dele, e depois aconteceu aquele episódio da facada, né? E aconteceu, tipo, realmente foi uma surpresa muito grande para todo mundo. Por mais que a probabilidade seja pequena, né, de ter uma terceira via, ela existe, mas realmente é uma probabilidade muito pequena. Realmente, se a gente olhar o cenário agora, né, e for analisar ali com cuidado, com probabilidade mesmo, ou tá ali entre Lula e Bolsonaro, as principais pesquisas indicando uma vitória do Lula. Os impactos no mercado, né, quando a gente olha a vitória ali de qualquer um dos dois, acredito eu que são os que tem ali não vai ter um impacto negativo tão grande em nenhuma das partes. Por quê? Quando a gente olha na história, né, o Lula ganhou lá em 2002, fez lá a carta ao povo brasileiro, né, fez todo o aceno ao mercado,
durante o governo Lula, a gente não viu nenhum tipo de tentativa ou de reforma que fosse realmente impactante para os mercados. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam no governo Lula. Realmente, quando a gente olha assim, bota no papel, foi uma política pró-mercado. Não é à toa, né, que muitos desses anos a Bolsa disparou por muitos anos ali do governo Lula, né? E o Bolsonaro também, né? Ele com toda a equipe econômica dele, a questão do Paulo Guedes na economia, são todos ainda muito pró-mercado, né? O mercado gosta muito, né, desse tipo de política. Então, eu não vejo, no caso nenhum dos dois, algum impacto negativo relevante se os dois entrarem, se qualquer um dos dois ganharem a eleição no final do ano. O que pode acontecer, talvez, é o Lula partir para outros caminhos diferentes do que ele fez no primeiro governo. Até agora, ele está acenando, querendo acenar para o mercado. Tem hora que ele fala algumas coisas assim que vão contra o que o mercado pensa, tipo quebrar o teto de gastos, né? Que o mercado não gosta dessa ideia de jeito nenhum. Mas eu não vejo um impacto muito relevante, justamente porque tem um histórico grande do Lula fazendo políticas pró-mercado, né? E lembrando, né, que não é só ele, vale a gente analisar quem vai estar na equipe econômica, porque isso vai ser, quando anunciar isso, vai ser muito importante, né? Quem vai estar na equipe econômica do Lula? Quando a gente olha lá em 2002, né? 2003, quando o Lula assumiu a presidência, tinha gente ali que estava muito ligado ao mercado financeiro, né? Que tinha contato direto com o mercado financeiro. Na época, quando o Banco Central não era independente, o Lula foi lá e botou Henrique Meirelles. Então, são coisas assim que a gente vai realmente ter que ver aos poucos, mas ainda não vejo impacto negativo com a vitória de nenhum dos dois. Se vier aquela probabilidade muito pequena, assim, de vir uma terceira via, aí pode mudar muita coisa. Pode mudar realmente, porque tem outros candidatos que já estão anunciando políticas assim que podem impactar o mercado no curto prazo de forma relevante. Beleza. Pegando o aviãozinho assim para fora do Brasil, sem sair da cadeira, eu quero saber de investimentos internacionais, né? O S&P 500, que é um dos principais índices aí da Bolsa Americana, ele já acumula quedas aí perto de 13%, né? Só em 2022. E essas quedas recentes também que a gente tem visto dos mercados norte-americanos, tu acha que também que é em função dessa elevação dos juros que tiveram por lá, que é algo que é raro, né, no mercado americano, essa elevação de juros aí. Tu acha que é por aí daí que vieram essas quedas? É uma precificação antecipada, né? Que os juros começaram a subir faz pouco tempo. A gente teve a pequena alta de juros ali no início do ano, teve mais uma agora, né? Os juros americanos está aí na faixa de 0,75% a 1%, e já indicaram mais dois aumentos, né? De 0,5%, tanto para a próxima reunião de junho, agora, e outra de julho. Tem essa parte também dos juros, tem a parte também de a redução do balanço de ativos do Federal Reserve, que é o Banco Central de lá, que começou ontem, a redução do balanço de ativo deles, que realmente dinheiro injetado na economia por forma de reserva bancária, né? Então, eles estão tirando dinheiro da economia, vendendo os títulos que estavam no balanço deles, né? E isso tem consequências muito relevantes para o mercado, de forma geral, não só no mercado de ações, câmbio, né? Liquidez do dólar, isso realmente impacta muito. Os juros têm sua parte em toda essa questão da reprecificação do mercado americano, essas quedas fortes que têm acontecido, e também uma precificação de uma possível recessão, que essa precificação está cada vez aumentando essa possibilidade de que os Estados Unidos vai entrar em recessão. Na variação trimestral do PIB, né, do primeiro trimestre de 2022, dos Estados Unidos, vem ali uma variação de 1,5 negativo. Então, na variação trimestral ali, os Estados Unidos estaria realmente ali uma recessão, mas esse não é a forma correta, né, de avaliar se é uma recessão de fato ou não. A gente tem que esperar 2 trimestres vindo aí com o PIB caindo mesmo, para a gente poder avaliar se realmente está tendo ali uma retração econômica. Juntou todos esses fatores,
com uma falta de liquidez do mercado, realmente o Banco Central tirando ali, né, desligando a música da festa, aí realmente a gente viu muita coisa caindo, principal as ações de tecnologia de empresas que não davam lucro, empresas que necessitaram muito de capital, de financiamento, essas empresas caíram 80%, 85%. O S&P caiu ali 25%, porque tem empresas excelentes, né, na composição do índice, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quando a gente tira, né, esse espectro das maiores empresas, empresas muito boas, e olha só essa parte, principalmente essa parte de tecnologia não rentável, o que a gente teve, né, olhando só essa parte, é algo parecido com o estouro da bolha de Nasdaq lá em 2001. Então, realmente foi um impacto muito forte. A gente viu vários esses fundos de tecnologia, que é o caso daquela ARK Invest lá, por exemplo, cara, foi um desastre. O mercado de criptoativos também caindo muito forte. Realmente foi uma liquidação financeira muito grande. E a gente encontra muita oportunidade, pois as empresas grandes caíram também. A Apple, a Google, Microsoft são máquina de fazer dinheiro. E elas caíram uma porcentagem assim que está abaixo do valuation de qualquer métrica pessimista que você coloca. Então, isso acaba criando muita oportunidade também. Eu vejo nos Estados Unidos oportunidades nas melhores empresas do mundo e por conta dessas quedas. Acho que é um bom momento, então, para investir em empresas do exterior e que setores aí mais te chamam a atenção. Sem dúvida nenhuma, é um excelente momento. Momento ainda que o câmbio aqui ainda deu uma folga, né? Que a gente consegue, que é um bom momento aí até para estar dolarizando uma parte do patrimônio, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um excelente momento. Mas é aquela questão que eu falei um pouco mais cedo, que pode cair mais. O cenário não é positivo, principalmente para as empresas de tecnologia. Pode ser que caia mais. Se vier uma recessão de fato, as coisas podem ficar mais complicadas, principalmente no segundo semestre. Mas quando você olha preço e o que as empresas estão gerando de caixa, de fluxo de caixa livre, eu vejo excelentes oportunidades, principalmente aí no setor de tecnologia, as big techs. Não é todo dia que a gente pega essas empresas com preço descontado. Geralmente o mundo inteiro olha elas. Então, geralmente, elas estão muito bem precificadas. E nesse momento, não, a gente vê que tá com um preço bem atrativo. Também tem muitas oportunidades também no mercado imobiliário de lá, que a queda deles foi mais recente, aconteceu nessas últimas semanas. Os maiores REITs, né, que são os primos dos fundos imobiliários negociados lá, estão caindo bastante, estão sendo negociados a preços muito baixos, né? Inclusive, é um tamanho muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Um dos maiores REITs lá de logística, por exemplo, que é o Prologis, ele é de cerca de 3 a 4 vezes maior em valor de mercado que todo o mercado de FIIs brasileiros. Um REIT. Então, realmente é uma magnitude muito diferente, e isso acaba entregando uma diversificação muito grande para o investidor. É um mercado que eu gosto bastante lá nos Estados Unidos. Mas tem empresas de setor industrial, setor de saúde, são várias empresas lá que apresentam assim, boas vantagens aí, crescimento de longo prazo. Falou das grandes quedas das criptomoedas também aí recentemente, né? O negócio não para de vir abaixo, o pessoal tá preocupado, os fãs das cripto dizendo, não, calma, é isso aí mesmo. Como é que tu vê aí esse mundo das criptomoedas num todo, assim, no geral, e no momento? Se a gente olhar um pouquinho para trás, em 2018, final de 2017 para 2018, o Banco Central americano fez a mesma coisa, começou a subir juros, e a gente teve uma queda, né, que foi ali, falaram, foi ali a estouro da bolha do Bitcoin na época, né, o Bitcoin caiu 85%, e depois continuou subindo, né. É claro que foi o Bitcoin. Várias outras criptomoedas morreram no caminho. Da mesma forma que tem muitas que caíram agora e vão continuar e vão morrer, porque faz parte do desenvolvimento, né? Porque o que tem por trás é a tecnologia do blockchain, é a Web 3.0. Então, a gente tem que olhar muito mais os fundamentos
do que olhar se a cripto ali está subindo ou caindo. O Bitcoin, por exemplo, apesar dele não ter tanta, não tem nenhuma aplicação assim no sentido de Web 3.0, não tem nada a mais, é simplesmente uma criptomoeda, a primeira que foi inventada, e ela é conhecida, né? Tem uma adesão muito grande por parte do mercado como uma reserva de valor do mercado de criptoativos. Então, ela consegue sempre performar melhor. A Ethereum, que tem ali uma vasta rede, oferece uma quantidade enorme de aplicações, suporte para contrato inteligente, em breve vai ter atualização também, não vai ter como minerar ela mais, ela vai entrar com o protocolo Proof of Stake. Então, essas criptos que estão mais sedimentadas apresentam também excelentes oportunidades, né? Pode ser que caia mais? Pode cair muito. Pode cair mais 50%, 70%. Não dá para saber. Mas quando a gente olha os fundamentos, a tecnologia, né, que está ali por trás, realmente a gente vê muita oportunidade. Mas é aquilo, né? Os outros criptativos a gente tem que olhar com muito cuidado, pois muitos vão morrer no caminho, vão realmente vão continuar, vão sobreviver no longo prazo aqueles que realmente apresentarem vantagem competitiva e ofereçam alguma coisa para a sociedade. Eu entrevistei na semana passada aqui o Tim Balabush, que é um influencer que entende bastante de criptoativos, todo esse universo aí da Web 3.0 também, e ele falou um pouco isso, né? A gente está assustado aí com a queda das criptos e, querendo ou não, elas estão inseridas num contexto, né? A gente vive um período difícil aí globalmente e justamente por estar cada vez mais consolidadas as criptomoedas, elas também estão, né, inseridas e suscetíveis a esse contexto, né? Então a galera acha que vai colocar numa cripto lá e ela vai subir, vai explodir, Exatamente. independente de qualquer coisa, mas ela também está sendo consolidada na economia, também está sendo consolidada no cenário e ela também está sofrendo, né, impactos por toda essa questão aí. Exatamente, porque como é uma coisa muito nova, né? Tá acontecendo agora essa revolução de Web 3.0, de blockchain. É muito difícil as pessoas até acharem o que é fundamento, o que não é, né? Então, muita gente que olha só preço mesmo, mas realmente a gente tem que olhar o que tem por trás, que é isso que vai trazer realmente potencial de longo prazo. Maravilha. Para encerrar, sim, tu já deu aí um excelente panorama aí do que a gente pode ter daqui para frente, mas fazendo um resumão, então, aí, o que esperar dos investimentos da Bolsa, né? Principalmente daqui para frente, assim, resumão aí do cenário que tu enxerga ali no horizonte à vista. Uhum. Assim, como eu disse, aqui no Brasil, por exemplo, tem riscos, né, de recessão aí no segundo semestre. A atividade econômica brasileira está muito fraca. Nos dados do PIB que saíram hoje, a formação bruta de capital fixo, né, que são aqueles investimentos diretos mesmo, né, que não é investimento especulativo, que é investimento em fábrica, que é investimento em maquinário, que vem do exterior, caiu, se eu não me engano, 3,5%, 4% no trimestre. E a gente está vendo realmente um cenário muito complicado para o segundo semestre de 2022. Mas é aquele negócio, né? Curto prazo é muito difícil a gente saber o que vai acontecer, tem eleições no meio do caminho. O que importa mesmo é olhar fundamento, né? Quando a gente olha fundamento, quando a gente pega empresas que estão gerando caixa de forma muito consistente, tem bom potencial de longo prazo e vê um preço muito abaixo do preço razoavelmente justo, cara, essa é a oportunidade. Então, por mais que o cenário seja muito nebuloso, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, no mundo inteiro, de certa forma, está todo mundo enfrentando inflação, todo mundo enfrentando aumento de juros, seja em qualquer lugar. O que eu espero é aproveitar, né, todas essas oportunidades que estão aparecendo. Se aparecer mais oportunidades pela frente, se o cenário piorar, os ativos descontarem mais, melhor ainda. Para aportar mais na carteira e pensar no longo prazo, né? Porque se a gente quiser investir para pensar em ter retorno ali em dezembro, isso você vai ter que ser muito mais conservador nos investimentos, você vai estar abrindo mão de um potencial enorme de longo prazo que você pode ter comprando empresas boas, empresas sólidas, fundos imobiliários bons e sólidos, seja qualquer classe de ativo, né? Qualquer ativo que tenha um fundamento bom agora que esteja com preço descontado. Então,
Eu espero que muitas empresas continuem entregando bons resultados, mesmo que o cenário macroeconômico seja meio conturbado. E que no longo prazo, o que a gente vai ter realmente é continuar apresentando crescimento, continuar apresentando aí uma valorização grande dos ativos de bolsa. Maravilha, meu xará, quero te agradecer então aí pela presença, pela atenção, pelos conhecimentos compartilhados aí. Muito obrigado Agradeço. pelo tempo despendido. Deixar à vontade aí, se quiser comentar mais alguma coisa que tu acha que é importante que a gente não comentou, e deixar também aí tuas arrobas, suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra lá para acompanhar teu trabalho e conhecer teus conteúdos. Beleza. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e convidar todo mundo para conhecer a Capitalizo, né? A Capitalizo, que é uma casa de análise, né? Do qual eu e o Gabriel fazemos parte. Aqui a gente tem soluções completas de curto, médio e longo prazo, né? No caso aqui, eu sou analista de recomendações de longo prazo. A gente está todo dia aqui focado para entregar o melhor para o nosso cliente, as melhores oportunidades de mercado. Tudo que eu descrevi aqui hoje, né? A gente está de olho nisso tudo, em olho desses ativos mais descontados. A gente faz toda a modelagem financeira realmente para encontrar aquelas oportunidades que estão apresentando maior potencial de longo prazo. Então, o Instagram da Capitalizo é @Capitalizo Investimentos. Lá vocês encontram lá no link, tem todos os links, seja a parte de atendimento, a parte do site com as nossas assinaturas, vídeos, enfim, tem tudo. E quem quiser me seguir aí no Instagram, @ZaidenGabriel, só entrar lá, seguir, se quiser mandar uma mensagem, se tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. Maravilha, segue o xará lá, segue o Gabriel, segue a Capitalizo. Não esquece então de te inscrever aqui no canal, ativar as notificações, mandar o vídeo aqui para quem você acha que vai se interessar pelo tema. E falando em tema, vão aparecer aqui alguns vídeos aqui embaixo também, que certamente vão ser de temas aí que vão te interessar. Obrigadão aí, Gabriel. Bom trabalho aí, sucesso. Eu que Valeu pela agradeço. presença aí. Valeu, Gabriel. Beijo, até Valeu. mais. Tchau.